Anota aí, 13 em ponto, dia 15 de abril do ano da graça de 2025, Semana Santa, né? Terça-feira, você já sabe que é dia da bicha de patas. Boa tarde mesmo pra você. Uma semana, como a gente fala aqui, arretada pra tu, isso, macho? E fêmea também, né? Macho e fêmea, né, doutor? Então, tem que falar com o macho, falar com a fêmea também, tá certo? Então, que você tenha uma ótima tarde. Hoje, terça-feira, e o tema é, afinal, pet sente tudo? Emoções, dores e silêncios que falam? Com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas Clínica Veterinária. Você já sabe que quando o seu pet tiver algum problema, mesmo que não tenha problema nenhum, para tomar um banho, para fazer aquele planinho do banho que você vai deixar seu pet cheirosinho, bonitinho, vermifugado, é na Bicho de Patas. Eles vão buscar, vão deixar seu pet lá com total segurança. Tem vacina, tem remédio, tem comedouro, tem bebedouro, tem rações para todos os tamanhos, todos os portes, tem brinquedos e tem tudo que seu pet precisa. Vamos falar agora do tempo e temperatura em Arapiraca, 33 graus, possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 45% e ventos de 10 km por hora. Esse é o clima agora na nossa cidade. Repetindo, 33 graus, com sensação aí de uns 37, tá quente pra caramba. Possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 45% e ventos em 10 km por hora, tá bom? Tempo parcialmente nublado, é o que está dizendo aqui a previsão do tempo. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Terça-feira, aí, Semana Santa. E a gente vai falar de sentimento, né? De emoções que eu já cheguei a essa conclusão, já venho lhe falando isso há muito tempo, há muitos anos você está aqui comigo. E eu às vezes fico pensando, doutor, o animal sou eu, os humanos são eles. Eu disse isso hoje a um amigo meu. Eu digo, amigo, tu quer saber o negócio? O bolota é que é o ser humano, o animal aqui de casa sou eu mesmo. Porque a inteligência desses caras é incrível, né? Dos gatos, quem tem um gato, quem tem um cão em casa, né? Eles são mais super inteligentes. E há quem diga que eles são irracionais, ainda chamam eles de irracionais, né? Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Vamos desmistificar um pouco disso tudo aqui hoje. Boa tarde, André. Que tema, assim, sensacional. Eu achei muito bom. A gente nunca tinha falado diretamente sobre esses assuntos de emoção, de sentimentos, né? E de atribuições que os pets, os animais, sentem sim, né? E a gente nem vai falar aqui sobre planos espirituais, né? Que é outro assunto delicado, mas ao mesmo tempo importante, que existe sim comprovações científicas para isso, né? Então é um mundo assim abrangente. A gente vai tocar aqui num assunto justamente relacionado das emoções, né? Acho que muitos tutores se perguntam, será que ele sente dor? Será que ele sente solidão? Né? Será que ele sente? Então a gente vai conversar aqui e detalhar, tentar falar o máximo desse assunto tão longo, tão extenso, mas vamos resumir aqui hoje. Tá. Eles realmente sentem, doutora, emoções humanas, os pets, na mesma proporção? André, exatamente na mesma proporção não, mas o cérebro dos animais, em estudos, né, inclusive um dos últimos agora na Universidade Federal, na USP, né, em São Paulo, foi observado sim, que eles sentem emoções muito parecidas com a dos humanos, né? Essa associação em sentir apegos, de sentir necessidade de estar próximo, isso é cientificamente comprovado que existe sim. Tá. E outra pergunta aqui, doutora. Eles podem sofrer por saudade, porque a gente percebe quando você vai sair de casa, você que tem o seu pet, principalmente se ele for cão ou cadela, você percebe um olharzinho vago, né, profundo, aquele olhar de assim, não vai não, fica aqui comigo, né? E isso se repete quando todas as vezes que você sai de casa. Você quer participar dessa entrevista? Estamos ao vivo aqui pelo 996398389. Manda tua mensagem de voz ou de texto pra cá que a gente coloca no ar. Ou então faz o seguinte, abre o teu celular, entra no YouTube, digita NN Play. Estamos ao vivo, você pode participar no nosso chat, manda sua pergunta, a sua colocação pra lá. O tema é esse. Afinal, pet sente tudo, emoções, dores e silêncios que falam, com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, tá? Doutora, eles podem sim sofrer por saudade como a gente? Podem e sofrem isso
todos os dias, como o André bem falou. É a síndrome, né? É a síndrome da separação. Então, sempre que você sai de casa, ele fica imaginando, né? Será que ele vai voltar? Quando ele volta? Que momento ele volta? E às vezes os animais eles demonstram isso de várias formas, né? Ficando em silêncio, latindo excessivamente, sendo agressivo, rasgando certos objetos, se mutilando, né? Que é muito comum disso acontecer. Quantos problemas, quantos pets a gente não pega na rotina diária de tutores que falam, ele se lambe muito, ele se coça muito, mas eu não vejo nada. E realmente, né, essa síndrome da separação é muito comum acontecer com os pets, e é por isso que às vezes um paciente desse, um pet, precisa de uma intervenção, né? Eu falo de intervenção do médico veterinário especialista em comportamento animal, que vai ajudar a minimizar ou diminuir esses sintomas. Você tá falando disso e eu tava me lembrando de uma cena de quando eu era criança. Eu nunca esqueci essa cena. Quando eu era criança, uma das casas que eu morei em Maceió foi ali na ladeira do Calmon, em Bebedouro, que hoje, graças a Braskem, né, e aos seus desmandos lá em Maceió, já não existe mais aquele bairro do Bebedouro. A ladeira ainda existe, mas não há mais moradias ali, inclusive a casa que eu morei. E a minha mãe trabalhava no Salgema. Olha que coisa, né? Que hoje é a Braskem. Então, a pessoa que ficava comigo, a gente morava já no pezinho da ladeira, assim, bem embaixo, doutora. E eu lembro disso como se fosse hoje, né? A minha mãe, quando ela ia embora de manhã para pegar o ônibus lá embaixo, em frente ao Colégio Bom Conselho, que inclusive também foi fechado aí por esses desmandos aí, eu ficava urrando, doutora. Eu chorava copiosamente. E à medida que a minha mãe ia descendo, minha mãe já era baixinha, né? E à medida que a minha mãe ia descendo, ia diminuindo aquele pontinho. E eu chorava, e ela de vez em quando olhava para trás, e ainda de uma certa distância eu percebia que ela estava olhando para mim, né? Mas chegava um tempo que não dava mais para ela olhar, ela tinha que seguir, e essa cena se repetia todos os dias, de segunda a sexta-feira, que eram os dias que ela trabalhava. Esse mesmo sentimento a gente percebe quando vai sair de casa. Qualquer hora, eu vou deixar minha filha na escola, eu venho pra rádio, eu vou visitar um cliente, eu saio pra resolver alguma coisa, e o Bolota olha pra mim como que diz assim: meu amigão tá indo embora. É incrível, o olhar que eles colocam é uma coisa incrível. Você sente que ele tá assim, poxa. E doutora, eu já tive a curiosidade de pesquisar, e como eles não têm essa cognição, realmente eles pensam que toda vez que a gente vai embora, a gente não volta mais mesmo. Isso é verdade e também é comprovado cientificamente, né? Eles têm essa dependência emocional extremamente aguçada nos animais, né? Eles sentem, é como se fosse realmente se separar, que não vai voltar. Alguns conseguem entender, os que entendem tendem a ficar mais quietos, às vezes não se alimentam, né? Sabe que vai voltar, mas eu não vou comer não, vou esperar ele voltar, né? Para poder me alimentar. Não tomam água. Então, muitos animais, especialmente agora, nesses últimos tempos, né, André? Acho que, especialmente, ainda falando mais depois da pandemia, onde as pessoas ficaram aí um período longo em casa, em contato direto, e de repente se depararam para a volta ao trabalho e eles ficaram como? Eles não entendiam nada, né? E aconteceu muitas síndromes dessa, né? De pânicos, de ansiedade, de estresse, tudo ligado a essa síndrome da separação, que eles não conseguem ainda avaliar bem dentro deles. Mas existe, assim, tratamentos, inclusive, específicos para essas síndromes. Tá. Doutora, eles também sentem ciúmes? Os pets, eles sentem ciúmes dos seus tutores? Ou da sua prole? Porque ali, na família, ele escolhe alguém para ser, entre aspas, o chefe. Exatamente. Ele sabe que aquele ou aquela comanda, né?
Então, mas ele sente ciúme de todo mundo ou ele sente ciúme daquele que ele considera o chefe da família ali? No geral, ele sente ciúmes de todos, uns mais que outros, né? Como, por exemplo, sente ciúme de outro pet que chegou, isso é muito comum. Sente ciúmes daquele que ele escolheu para ser o pai ou a mãe dele de fato, né? Que cuida, que protege. Esse é exacerbado, esses ciúmes. Ele sente ciúmes de criança. Às vezes tem crianças, esse é comportamento de animais, tá? Tem animais, sim, os que sentem que não se importam com criança. Outros, eles querem somente o adulto para ele e sentem ciúmes da criança. Isso também é adaptação, né? A gente pode trabalhar com essa adaptação. Sente ciúmes de outra pessoa, sente ciúmes do esposo, né? Das esposas. Então, ele de fato sentem ciúme, sim. Uhum. Doutora, o cérebro dos pets, eles liberam ocitocina, que é o mesmo hormônio que os humanos produzem ao se apaixonar. Olha aí que interessante. Quando eles veem o seu tutor, também é assim? Também é assim. Quando eles veem um tutor, ele libera a ocitocina, que é um hormônio circulante aí em todos os animais, especialmente os cães. Você observa que, por isso que dizem isso, os gatos, eles são mais independentes, parece que não amam, mas amam muito, viu? Mas os cães, eles liberam uma quantidade maior e que gera a sensação de prazer, de paixão, e eles ficam realmente ligados aos seus tutores, especialmente quando você fala que eles escolhem um e de fato ele consegue se apaixonar, entre aspas, mais por um. Eu digo paixão, mas no sentido de agrado, de querer estar perto, de se sentir protegido. Uhum. Doutora, a dor que o pet não fala, né? O silêncio que precisa ser ouvido, porque aí a gente precisa interpretar, saber como é que eles estão, por que essa dor, como é que essa dor se manifesta física e emocionalmente, doutora? E aí qual a diferença entre uma dor crônica, uma dor aguda, enfim? É um contexto bem amplo, né? Quando a gente fala assim, a dor silenciosa. Isso existe com algumas espécies, especialmente, por exemplo, os gatos, eles tendem a esconder a dor mais facilmente. Os gatos, quando eles sentem dor, é um pouco diferente dos cães. Parece que o cão, às vezes, vem mostrar onde está doendo, né? Eu já vi vários casos, os meus, que eles, quando dói, eles vêm mostrar uma patinha que está mancando. Já vi alguns fingindo também. Os tutores me contam, viu? E aí é comum. Os cães, eles demonstram mais facilmente. Ele às vezes bota a barriguinha para cima, fica mais choramingando próximo quando eles têm um contato maior com seus tutores. Mas os gatos, no geral, isso não ocorre. Os gatos, eles tendem a se esconder e a se isolar, né? Então tem muitos tutores que conhecem tão bem o gato que chegam assim desesperados às vezes na clínica e dizem: ele vai morrer. Digo, por que ele vai morrer? Porque ele se isolou. E eu sei que quando o gato se isola, ele está extremamente doente. Isso é um dito popular, as pessoas falam muito sobre isso. Acontece muito com os gatos. Uhum. Então a dor do gato, ela é realmente silenciosa e tem a ver com comportamento, porque eles querem se proteger, eles querem resolver aquilo quando eles não vão conseguir. E aí, se não tiver o cuidado, se não tiver um olhar diferenciado para aquele animal, ele vai chegar a óbito, com certeza. Doutora, quais são as razões pelas quais os pets escondem a dor? E qual é a diferença entre a dor dos cães e dos gatos nesse contexto? Exatamente. O motivo dele esconder a dor, tanto o cão quanto o gato, se lembrando que um gato ele escolhe a dor com mais frequência que o cão, mas é um instinto que eles têm como animais, de tentar resolver isso quando eles eram predatórios, por exemplo, no início, né, quando eles não eram domesticados, eles resolviam aquilo de forma independente. Então é isso que eles fazem, mesmo sendo domesticados, é isso que eles fazem, tentar esconder ou mascarar a dor como sentido de proteção, de cuidado dele mesmo. É impressionante esse comportamento que os animais desenvolvem. Uhum. Outra coisa, doutora, por que meu pet não chora, mesmo ele sentindo dor? Porque o ser humano, ele consegue chorar de dor, não é uma coisa muito fácil. As crianças têm mais essa facilidade, né? Nós adultos seguramos bem, e a gente engole o choro, como dizia. Engole o choro. Engole o choro, menino, né? E a gente engole o choro ali. Mas por que os pets eles não choram quando sentem dor? É porque a dor no animal, ou não chorar, significa uma autoproteção, uma autopreservação. Porque a gente precisa lembrar que na natureza, por exemplo, uma demonstração de dor significa um sinal de fraqueza. Então, quando eles fazem isso, que escondem a dor, que ficam mais quietos, ele está se autoprotegendo.
Uhum. E doutora, quais são os sinais que indicam essa dor silenciosa aí? Vamos lá, falar de como é que os gatos demonstram essa dor e por que eles demonstram essa dor de forma diferente? Silenciosa, né? Então eles demonstram através de falta de apetite, ele não quer interagir, ele não quer mais brincar, né? Eles sentem a necessidade de se isolar de fato, ficarem sozinhos, e com isso vai ter consequências, emagrecimento, às vezes vômito, porque se não come, passa muito tempo em jejum, vem vômitos, né? Vem outros sinais que vão indicar essa inapetência, essa falta até de interação com todo o ambiente que ele vive. Uhum. Doutora, numa pesquisa foi dito que 80% dos gatos idosos, eles têm algum tipo de grau ou dor crônica e muitos tutores não percebem. Como é que a gente pode entender essa linguagem dos felinos, doutora? E o que é que eles podem dizer pra gente que tem? Porque você que é tutor, você sabe há quantos anos eles estão com vocês. Nós sabemos, né? Então, tem muita gente que fala, ele morreu velhinho, né? E aí, será que você cuidou dele até o final? Né? Como é que foi isso? Então, doutora, como é que a gente pode saber se um felino ele tem ou ela tem uma dor crônica, um grau importante de dor? Eu vi um dado até um pouco maior desse número, 80% dos gatos idosos eles sentem dor crônica, né? Mas eu vi um dado ainda mais alarmante, que até 90%, 89% e 90% dos gatos idosos eles sentem dor crônicas. E que essas dores, pior ainda, que são subdiagnosticadas. Por quê? Porque o tutor acha que aquele gato ele está velhinho, porque o tutor acha que aquela restrição de movimentação ali, ele já não sobe para o sofá, ele já não sobe nas camas, ele acha que aquilo é a idade, e de fato é a idade, mas com a idade ela vem agregada, atrelada a mudanças comportamentais, principalmente articulares. Existem muitas alterações articulares nos gatos idosos, eu falo gato, mas cão também, mas o gato, ele ainda é mais severo isso, porque ele não demonstra. O que ele vai demonstrar é simplesmente dizendo que, não estou conseguindo subir nesse móvel, não estou conseguindo subir nessa escada. Então é isso quando ele está dizendo assim, eu estou com dor crônica, eu estou com dor antiga, vamos cuidar de mim. Então é isso que acontece. Pouquíssimas notificações desse tipo de dor, pouquíssimos exames de raio-x, se a gente for buscar assim, em um protocolo, vamos lá, 2 anos de imagens radiográficas em gatos, só vai ter atropelamento. Então a gente não faz um raio-x procurando, por exemplo, uma artrite, uma artrose, inflamações de articulações ou mesmo a tomografia, né, que é um exame mais preciso. Uhum. Então realmente a subnotificação dos gatos. Os gatos precisam desse olhar diferenciado. Não é só por causa da idade, não é só o tempo. Ele realmente vai sentir as alterações. Você vê que um gato saudável, que eu falo, mas se ele está idoso, você pode pensar aí que 90% dos gatos têm algum tipo de dor crônica. Uhum. Tá. Antes da gente ir pro intervalo, tem mais uma aqui. Eu tenho um amigo que hoje ele fez um relato, até fiz uma indicação para ele aí do JP, adestramento, e tá dando certo, viu, doutora? Tá dando certo. Até depois eu quero falar com você sobre isso. O Jonatas Pedro, que trabalha aqui no Canil, do 3º Batalhão, e também se especializou em adestramento de cães, e tá mexendo com a cabeça dos cães. Já assistiu aquele Encantador de Cães? Uhum. O Jonatas Pedro é um encantador de cães agora em Anapiraca. O cara é muito bom. E eu tenho um amigo que ele tem um Spitz, e ele é meio como é que é? Mal criadinho, né? E aí ele falou comigo, mas André, esse cara tá me deixando louco e tal. E deu fim aqui a 13 sandálias da minha esposa, ela tá louca aqui. Eu não sei o que é que eu faço. Aí eu falei, eu sei. Aí indiquei o JP, e o JP foi lá já ontem. E ele mandou uma mensagem ontem pra mim, dizendo, André, rapaz, não é que o negócio tá dando certo. Olha, tá dando certo, André. Então, uma das coisas que eu ia te perguntar, doutora, meu pet destrói tudo quando saio. O que é isso? Isso é birra? Isso é um problema comportamental do cão em relação assim, eu tô sozinho, eu preciso chamar a atenção de alguém e fazer alguma coisa para chamar a atenção. O que é isso? O pet destrói tudo quando os tutores saem de casa. De fato, André, não é birra.
Não é birra. Eles não têm esse comportamento de fazer porque eles querem fazer, eles querem demonstrar simplesmente algo. É a síndrome da separação. É o achar que você não vai voltar mais, que você o abandonou. Então, já pensou, você sempre sente isso toda vez que tu sai de casa? Uns emocionalmente mais que outros. Cães, né? Tô falando de cães específico. Então, é a síndrome da separação. É importante que a gente procure uma ajuda com um especialista, né? Como a André tá falando aqui, que vá nos orientar do que fazer, até mesmo uma consulta com o médico veterinário, que vai ajudar em suportes até medicamentosos, que vão ajudar nesse entendimento melhor. Mas esses especialistas em comportamentos animais, eles fazem coisas assim maravilhosas. Eles ensinam, né, coisas que o pet não precisa sentir, tanto medo e tanta emoção. Tá certo, vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, vou tomar uma água aqui com a doutora. Na volta, a gente ainda vai falar do comportamento dos pets, das emoções que eles transbordam e às vezes nós humanos não conseguimos perceber. O negócio tá tão difícil que às vezes até as nossas emoções humanas mesmo a gente nem tá percebendo uns dos outros, não é verdade? A palavra de Deus diz que e por se multiplicar a iniquidade no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará. A gente tem visto isso na cara, como a gente fala, né? O evangelho nunca foi uma coisa tão fiel à sua própria palavra. Então, é assim, a humanidade tem cada vez... tem gente, doutora, que faz escárnio da palavra de Deus e do próprio Filho de Deus, né? Tem gente que ignora os cristãos, que critica os cristãos por sermos cristãos, né? É engraçado que se a gente fizer o contrário, aí a gente tá tendo preconceito disso, preconceito daquilo, mas você dizer que é cristão hoje é um problema, né? Para alguns, né? Para alguns pode ser problema. E quer saber? É problema teu. Eu sou cristão, vou continuar sendo. Não sou crente, porque crente até o diabo é, tá? Então, esqueça esse negócio de crente. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas assim, a gente precisa ser cristão. Eu sou cristão. Não estou me importando com o que você é. E nem quero que você seja o que eu sou. E eu também não quero ser o que você é. E cada um na sua, né? Mas assim, a gente precisa ter mais, se a gente não consegue ser cristão do ponto de vista bom da coisa, que a gente seja pelo menos, doutora, mais humano, né? Que nós sejamos mais humanos com as pessoas e sobretudo com os animais. Mas tem gente que não consegue ser humano nem com os humanos mesmo. Esperar o quê de alguém que faz isso, né? Muito bem, vamos pro intervalo tomar uma água, a gente volta já depois do intervalo desse esporro que eu dei em você aqui, tá? Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LL, com André Pepe.
13 horas 32 minutos em Arapiraca, 13h32, 1h32. Estou falando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Quero mandar um abraço aqui, doutora, para o Ronaldo, técnico do relógio. Ele diz: olha que negócio bacana que o Ronaldo diz aqui no nosso chat. Boa tarde. O meu tem muitos ciúmes de mim e não sai de perto de mim, até para dormir fica no pé da cama. E sempre fica me olhando e só come se eu comer. Olha aí, doutor, o que é o comportamento de um pet frente aí ao seu tutor, né? São coisas que só quem tem um pet vai saber, né? Vamos lá. Doutor, em relação a alguns comportamentos aqui, mudanças de comportamento, sinais de alerta, né? Comportamentos repetitivos e o impacto emocional da solidão. O que é que a gente pode falar sobre isso? E sobretudo aquela questão, né? De destruir tudo que a gente já falou aqui, latidos constantes, doutora, arranhões em portas. O que ele está tentando dizer, doutora? Por que ele faz isso? Essa questão de latir, de mudança, inclusive a gente vai até falar mais à frente, existe mais de 10 tipos de latidos diferentes quando o cão quer expressar alguma coisa, e gatos, miados diferentes quando quer expressar alguma coisa. Então isso é mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Um latido, um arranhão, ele está querendo sinalizar e dizer algo que pode ser ligado a emoções, ou mesmo estresse, ansiedade, ou mesmo dor. Então precisa ficar atento aos sinais que eles emitem. Essas mudanças de latido, essa mudança de forma de falar, entre aspas, a forma deles falarem, significa dizer muita coisa e pode ser um sinal de alerta. Tá respondido aí também. Outra coisa, doutora, deixa eu ver aqui. Gatos, eles miam demais quando os tutores estão fora. Pode ter esse relato aqui, né? Um abraço aqui pro meu querido amigo locutor Carlos Zanin, que está aqui nos visitando, né? Um abraço para você, meu querido. Tava em São Paulo aí, fazendo parte do marketing dos lançamentos da Hyundai, uma marca incrível aí. Bacana, garoto. Deus te abençoe. Tá bom, sucesso, viu? Depois Carlos Zanin, depois de Saúde em Foco. O homem vai comandar a nave até às 19? Até às 19, né, macho? Até às 19, depois tem futebol show. Muito bem, essa voz belíssima desse cara aí. Doutora, eles miam demais quando eu tô fora. É emoção ou doença? Pode ser solidão, ansiedade, né? E pode ser também doença. Então, todo comportamento novo, toda mudança de comportamento, ele precisa ser investigado. Quem tem gato, tutores que têm seus gatos, eles sabem que eles não costumam miar com a sua ausência. Quando isso estiver acontecendo, é um sinal grave, né? Tanto de solidão excessiva, que gatos sentem menos, mais sentem, mas muito associado à dor, à diferença de comportamento. Inclusive os gatos, quando eles estão com dor, ele tem um miado diferente. Então o tutor vai logo observar que aquele miado não é um miado só de carência, de atenção, é um miado de dor também associado à solidão. Outra pergunta aqui, doutora. Deixa eu ver aqui. Como a rotina emocional do lar interfere no comportamento do animal? E depois a gente vai passar aí para aqueles 10 tipos diferentes de latidos que muitos expressam como medo, alegria e angústia. Vamos falar primeiro desse aí. Como a rotina emocional do lar interfere no comportamento do pet? Interfere de forma direta, né? Seja com a presença constante do tutor na casa, que aconteceu, a gente dá um exemplo maior na pandemia, aquele tutor que ficou mais tempo, as crianças que ficaram mais tempo em contato com os animais, seja pela ausência, porque o tutor precisou viajar, ou precisou se ausentar da casa por muito tempo, ou mesmo 24 horas, né? Porque tem pets que realmente sofrem uma solidão acima do normal, vamos dizer assim. Então, isso são sintomas comuns de acontecer, essa solidão, essa carência. Mas um ponto importante que a gente não pode esquecer, eu lembrei agora, às vezes que as pessoas associam doença quando o tutor vai embora, quando o tutor sai. Às vezes aquele gatinho, aquele cão, ele já tinha alguma doença lá
pré-diagnosticada antes, não foi visto anteriormente, e aí com a ausência dele, esses sintomas de solidão tende a ser maior, e a doença que seria somente uma doença que não iria ser demonstrada agora, vem à tona com essa ausência. Então o que aconteceu? Uma somatória de coisas. Ele já tinha uma doença incubada, vamos dizer assim, uma doença que não foi diagnosticada, e aí houve a sua ausência. Nesse contratempo, nesse meio tempo, ele adoeceu. Então, por isso que é importante você não achar somente que é solidão. A gente precisa investigar se essa forma de ficar mais carente, esse isolamento, não tem a ver com alguma doença também. Por isso que é tão importante levar ao médico veterinário e identificar se além dessa carência, dessa ausência sua, existe alguma doença associada ali. A gente faz exames, a gente faz uma rotina clínica que consegue identificar se aquilo houve ou não a doença associada à solidão também. Tá. Nós temos aí, doutora, você falou dos latidos dos cães. E às vezes tem algumas diferenças mesmo. Você colocou aí. Você sabia que os cães têm 10 tipos diferentes de latidos e muitos expressam sentimentos como medo, alegria e angústia? Vamos falar desses 10 tipos de latidos? Os latidos, eles têm uma diferenciação grande entre as demonstrações. Se um tutor, ele é um tutor atento, né, a isso, ou mesmo aqueles que não têm esse contato muito direto, aqueles cães que vivem no quintal, por exemplo, que não se tem um contato maior, não se olha no olho dele às vezes, né? A gente está vendo isso muito, uma mudança muito grande nesse comportamento, porque antigamente sim existiam os cães que viviam no quintal, que o tutor só iriam alimentar eles, e às vezes muito mal, né? Verdade. Mas hoje não, até os grandes animais, eles têm um contato muito grande. A maioria dos grandes animais, eles não querem nem pro quintal mais, eles só querem ficar dentro de casa. Então eles até perdem essa autoridade de proteção, vamos dizer assim. Mas e aí, mesmo esses tutores que não têm um contato muito grande, eles veem uma diferença grande nos latidos. Existe, às vezes, um uivado, né? Uma forma de expressar diferente. Existem os choros, né? Eles choramingam, eles ficam ali relutando. Existem os latidos mais altos, que indicam a atenção, que ele está chamando sua atenção para alguma coisa, seja um bicho, seja uma outra pessoa, tentando entrar na sua casa. Então, os cães, eles demonstram esses latidos de formas diferentes e até 10 tipos de latidos diferentes. Então, é bom a gente ficar de olho sempre no latido, identificar isso, que isso pode ser um sinal de alerta para muita coisa, inclusive para você mesmo, para sua proteção. Então, fica diferente, fica no sentido o tom diferente do latido, que vai indicar muita coisa. Doutora, a conexão emocional com o tutor, ela é muito importante, porque ela é um espelho de sentimentos, né? O impacto das emoções nos pets, né? Como a rotina, né, interfere. E aí tem algumas coisas que essa conexão trazem pra gente. Eu já tinha comentado com você até alguns anos atrás. Quer ver uma coisa? Você já deve ter ouvido falar disso. Meu pet fica doente quando eu adoeço. Isso é possível, doutora? E por quê? Isso é possível, porque ele consegue se conectar com o tutor de uma tal forma. Isso eu falo de emoções visuais. Existem sim comprovações científicas que ele consegue perceber o seu semblante, a sua forma. Por isso que tutores dizem assim: quando eu choro ou quando eu estou triste, ele sente. Tá? Isso tem a ver com toda a energia que você emite ali naquele ambiente, com toda a situação. Então eles conseguem visualmente perceber isso também, além de sentimentalmente falando. Então há uma conexão muito grande, especialmente quando aquele tutor, ele se deixa sentir isso. Ele deixa que o seu pet sinta isso e o seu pet sente isso com você. É conexão mesmo, né? Eu tô falando de outras vidas não também aqui, mas existe uma conexão, uma energia e um sentimento que eles geram. E isso acontece muito, André, talvez seja até uma outra pergunta, mas ligados a doenças, né? É comum acontecer, isso acontece quando o seu tutor está doente, né? Eu mesma já tive essa experiência, não com os meus
meus animais, nem comigo, graças a Deus, mas com os tutores, quando eu dou o diagnóstico de determinado câncer, que o tutor disse, eu já me curei, eu me tratei dessa doença, né? O mesmo diagnóstico. Isso acontece não só na minha rotina, mas a rotina dos colegas oncologistas também. E a gente teve uma oportunidade de conversar sobre isso, colegas oncologistas, e que realmente acontece muito. E existem estudos hoje relatando essa questão de associação entre doenças que o seu tutor teve, ligadas a doenças que o animal também desenvolveu. Então, isso são conexões que existem entre eles são tão sensíveis a esse ponto. Uhum. E você vai entender algumas coisas. Eu falei aqui pra você antes, quando eu fui a primeira pessoa da rádio a contrair Covid na época da Covid. E a recomendação naquele tempo era ficar isolado, né? Eu não podia vir pra cá. Eu passei um mês sem vir pra cá. Fiquei isolado no meu quarto com medo de contaminar meus filhos. Doutora, e nesse período o Bolota não saiu do quarto também. Ele ia lá fora fazer as coisinhas dele, mas... E aí passou esse período e depois eu tive os episódios de diverticulite, que eu também lhe relatei, né? A dor da diverticulite é uma dor alojada do lado esquerdo do corpo, embaixo do umbigo, do lado esquerdo, tá? Nessa parte aqui, se chama de sigmoide, retossigmoide, é da parte inferior esquerda aqui, é uma dor muito forte. Engraçado, o Bolota, ele dorme na cama do meu lado e ele dorme com a cabeça virada para os meus pés. Quando eu estava com dor da crise da diverticulite, eu tive 13 crises em 18 meses. Ele sempre colocava a cabeça no lado da dor. Ele invertia a posição. Em vez de colocar a cabeça nos meus pés, ele colocava a cabeça exatamente no local e colocava aqui, assim como eu dizia assim, eu não posso fazer passar, mas eu tô aqui com você. E ficava ali o tempo todo perto. Eu não sei qual é a conexão que você tem com o seu pet, se você já teve uma experiência dessa, né? Eu tô falando da minha experiência. E eu vou falar uma coisa pra você, eles são muito especiais, né? Só quem teve uma experiência com o pet sabe. Inclusive, eles são tão especiais, doutor, aqui na unidade de emergência, a gente já colocou aqui, tem um gigante. Foi, o verdade. Gigante é um cão que o seu tutor ou morreu ou sumiu, ou deixou ele lá, porque até hoje ele tá lá, pelo que eu saiba. E vive ali na unidade de emergência da caridade dos servidores ali da unidade de emergência do Agreste, né? Eu já presenciei também, doutora, no velório, a soldado Cibele, né? Que faleceu há alguns anos atrás. Eu era amigo da Cibele e no seu sepultamento, no seu velório, eu fui lá me solidarizar com a sua mãe e ela tinha uma cadelinha e a cadelinha estava lá no velório. E acredite, quando eu fui, a cadelinha começou a chorar no velório. E quando colocavam ela perto do corpo da soldado Cibele, a cadelinha ficava quieta. Quando eu fui embora, eu digo, não acredito, eu não consegui acreditar no que eu tô vendo aqui. E eu fui embora e aí tinham tirado ela de novo. Eu fui lá, falei com ela, falei com a cadelinha, muito dócil por sinal. E eu não tinha conseguido ainda presenciar, doutora, algo daquele nível, né? E inclusive, para você que é tutor de pet, né, que é dono de pet, se o dono do pet, ou porventura falecer, leve o pet ao enterro, porque eles não têm a noção da separação se você não levar, né, doutora? Isso é algo explicável também. É verdade. Isso porque pelas sensações, até de cheiro, temperatura corpórea, então isso eles conseguem identificar. Então é o que André realmente disse, o ser humano precisa se permitir a isso, né? Quem está ouvindo e que já teve experiências, era até bom compartilhar conosco, porque o que eu ouço
é impressionante. É muita experiência de contato, de amor, né? E de cumplicidade. E de a gente entender um pouco, né? Qual é a nossa missão aqui na vida, na Terra, e o que viemos fazer. O que os animais oferecem pra gente nesse período de tempo que a gente vai passar aqui na Terra, né? Porque é rapidinho. Então, o que é que eles têm a nos ensinar? Né? Muita pergunta. Por que eles morrem tão cedo? Então, todas essas perguntas que ainda não existem respostas e não vão existir, são realizadas e fazem com que a gente consiga pensar um pouquinho mais, né? Pensar até fora dessa nossa caixinha e entender e tentar se conectar mais com esses animais, para que a gente consiga tirar, né, o bom proveito desse tempo que estamos aqui. Então, esses animais, eles ensinam bastante. Permita-se, deixe permitir que isso quem não entende, vai entender. Tá. Doutora, estresse do tutor pode gerar ansiedade no animal? Eu te digo a você que quase 100% dessa situação é verdade. E a gente costuma dizer que, às vezes, quando a gente recebe um pet para uma consulta, sem o tutor ir para a consulta, porque acontece isso, a gente vai buscar em casa por alguma comodidade, porque não conseguiu, ele está trabalhando. E no comportamento desse pet a gente identifica. O tutor é um pouco acelerado também. Então, eles são realmente a cópia. Se o tutor se uma casa, por exemplo, tem muita criança, tem muita movimentação, muita gente entrando e saindo, o pet vai ser da mesma forma. Se é uma casa mais contida, onde só tem adultos, 2 pessoas que passam o dia fora, aquele pet ele tem outro comportamento. Então, todo o comportamento de falar alto, de estressado, de ambiental, o pet sente e reproduz da mesma forma. Brigas, por exemplo, em casa afetam eles também? Afetam porque eles ficam emocionalmente desregularizados, né? Se tem muito barulho, se eles apanham, né? Se batem, se falam de forma agressiva, se você aumenta o tom de voz, tudo isso gera um aprendizado no animal, seja para agressividade, né? Às vezes tem alguns pets que são agressivos, às vezes alguns tutores adotaram. E quando adotam com algumas formas de comportamento já pré-existente. Então, às vezes, a agressividade é uma delas. Eles aprenderam que precisa ser agressivo até para se proteger. Então, brigas, ansiedades geram também ansiedade nos animais. Doutor, é verdade que eles conseguem identificar o nosso estado emocional pelo nosso suor? Suor, cheiro, temperatura corpórea, eles têm essa conexão com o tutor e entendem perfeitamente. Às vezes só um olhar, uma frase diferenciada, eles conseguem associar. Inclusive eu estava vendo semana passada, estava vendo aí no Instagram uma página que eu sigo de pet, e um negócio interessante. Geralmente quem tem um pet fala com o pet igual fala com a criança, né? Igual fala com o filho. Essa pesquisa fala que eles gostam de ser tratados dessa maneira, né? Quem tem um pet fala com o pet igual tá falando com um menino pequeno. Geralmente é assim. A gente não consegue, né? Falar normal, parece. Doutora, como a gente pode ajudar os nossos pets emocionalmente? Então, colocando-se, né? Ou tentando acolher da melhor forma, ensinando, a gente fala a palavra adestramento, né? Nas melhores técnicas, forma de falar, forma de você se comunicar. Você não acha que não precisa olhar para ele precisa lhe visualizar, né? Olhar para você, entender do que você falou, pequenas palavras curtas como não pode, fica, eles entendem sim. Isso são formas de adestramento, de conhecimento comum, né? Tentar também entender o que eles estão dizendo, não é porque eles estão rasgando tudo. Lembre-se, só um parêntese aqui, a fase de filhote, tá? Vamos lembrar que filhote, eles estão na mudança de dentição e eles precisam coçar a gengiva. Então eles vão precisar procurar o que eles acham mais atrativo para eles. Mas na fase adulta, isso já não é comum acontecer. Se eles estão fazendo isso, vocês precisam observar o que é que está fazendo, o que é que você pode fazer para melhorar esse comportamento dele. E existe tratamento, doutora, para dor emocional? Os adestradores podem ajudar?
Não, no caso do adestrador, sendo um especialista médico veterinário, eles podem ajudar no tratamento medicamentoso, certo. né? Existem sim. Que os profissionais médicos, eles ajustam de acordo com a dose, com o peso, com a característica do paciente. Tem medicações que a gente faz uso, até medicações naturais, mas também tem medicações que exigem uma prescrição, que exigem um acompanhamento de exames sanguíneos para entender como é que o paciente vai receber aquela medicação, de como aquela medicação vai agir no cérebro dele, trazendo uma sensação de paz, de sossego, de diminuição de ansiedades. Tá. E finalmente, doutora, o enriquecimento ambiental, ele ajuda ao pet? Muito. E o enriquecimento ambiental, especialmente com gatos, se trata de coisas simples, né? Uma bolinha de papel é um enriquecimento ambiental, uma fonte de água é um enriquecimento até ambiental e hídrico, ele vai ficar mais feliz. Um brinquedo, um mordedor, uma música é um enriquecimento ambiental, depende muito de como é que esse pet se comporta, ao ouvir aquele áudio. Tem cães que são acostumados a uma música clássica, né? Outros cães habituados com músicas mais agitadas, então isso é de cada comportamento mesmo. Perfeito. Doutora, por fim, a Neide, nossa querida Neide, diz assim: olha quem tá aí, a linda, maravilhosa doutora Alessandra. É importante dar água gelada ou água normal aos bichinhos? Me diga aí, minha querida. Aquele abraço pra senhorita, ela diz assim. Dona Neide, nunca mais ela tinha entrado aqui no programa. Um grande beijo pra senhora. É importante dar água fresca, né, de qualidade e limpa. Às vezes, em dias mais quentes, você pode sim adicionar um gelo para deixar a água mais fresquinha. Só cuidado, por exemplo, com altas temperaturas, ele vem do passeio, por exemplo, ele saiu e de repente você dá aquela água gelada, talvez um choque térmico aí nesse sentido. Mas água fresca, com temperatura fria, é o ideal. Tá respondido aí, Neide, tá? Conversei com a doutora Alessandra Nogueira, ela é titular da Bicho de Patas. Amanhã tem Spa Day Cat lá na unidade Baixa Grande, unidade 24 horas. Aliás, doutora, a unidade Ouro Preto já tá 24 horas também? Como é que tá? Unidade Ouro Preto, nós estamos no horário especial, certo, de 7 da manhã, né, para aqueles tutores que porventura vão trabalhar, que precisam de atendimento mais cedo, 7 da manhã Ouro Preto, até as 8 da noite. A partir do próximo mês estaremos abrindo todos os dias, de domingo a domingo, mas até as 8 da noite, certo, tá? Ouro Baixa Grande continua 24 horas, qualquer dia, qualquer hora. Você pode contar com nossos serviços. Inclusive, o Ouro Preto vai abrir aos domingos também. Domingos também, de domingo a domingo, de 7 às 8. Às 8 da noite, exatamente, de 7 às 20 horas. Unidade Ouro Preto, 99663 1166 e unidade 24 horas 98865 0800. São os telefones e o WhatsApp da Bicho de Patas. Na Bicho de Patas, como eu falei, você vai encontrar rações, vacinas, consultas de todas as especialidades veterinárias para o seu pet, comedouros, bebedouros, tá? Caminhas, tudo você vai encontrar para o seu pet na Bicho de Patas, seja ele cão ou gato. Tá bom? Amanhã tem o Spa Day Cat lá, que é o banho do gato, na unidade Baixa Grande, na unidade 24 horas, tá bom? Aberta aí das 7 da manhã até as 22 e de urgência e emergência, aberta o dia e a noite inteira, tá legal? Doutora, obrigado, uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa pra você. A nós todos. E até a próxima. Gente, amanhã eu vou receber a psicóloga Juliana Seton com a coordenadora Luciana Pereira, lá da Escola Alternativa, e um tema muito importante, um tema que inclusive vai dar o que falar, é bullying e cyberbullying. Já ouviu falar disso? Pois é, bullying é o que você sofre na escola ali. A pessoa chama você de gordo, de negro, de não sei o quê. Aquelas brincadeiras de mau gosto que a gente antigamente não valia nada, né? Mas hoje tem pessoas que têm problemas por conta disso, né? E não é legal ninguém estar fazendo isso com ninguém. E tem o cyberbullying. O cyberbullying já está dizendo, né? É um bullying no ambiente virtual. É no Instagram, é no WhatsApp, é no TikTok. Então você ser, de certa forma, molestado ou molestada através das redes sociais ou na escola. Então, um tema imperdível amanhã com a psicóloga Juliana Seton e também com a coordenadora da Escola Alternativa, Luciana Pereira, tá bom? Boa tarde para você, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio
Rádio NN.